Como todos os pais daquela época, eram uns pais que eram bastante exigentes com seus filhos. A gente tinha a liberdade, tinha os momentos de lazer, de brincar, tudo isso sim, mas ele tinha assim dentro de si uma grande forma de administrar e de organização. Então, cada um sabia qual era a sua tarefa e até que horas essa tarefa tinha que ser executada, né? Outra questão assim que sempre chamou muita atenção do meu pai é a liderança que ele sempre tinha dentro da comunidade de Formosa, né? Porque ele participava da escola, na época a escola particular, que era mantida pelos próprios pais dos alunos na escola. Ele fazia parte também da comunidade. Nós somos católicos, inclusive ele foi regente do coral, porque meu pai teve uma formação, e isso acho que foi o que levou ele ter uma determinação em termos de organização, em termos de administração, em termos de persistência, porque para a FUBRA ter continuado foi muita persistência da diretoria da época, e aí sim um pai como presidente e líder, né, ele teve isso ali. Então a persistência, ele teve uma formação que eu estava falando de jesuítica. Então meu pai na verdade teve, a gente antigamente falava do ginásio, eu acho que hoje se equipara à 8ª série. Então ele tinha o ginásio que ele fez no seminário dos padres jesuítas. Então isso ali, ele lá aprendeu também a parte de disciplina, a parte de ser humano, mas de ser correto e exigente nas questões de tarefas que ele delegava para nós. Mãe é Helena Paulina, na verdade é com H, né? Então o alemão chamava ela de Helena Paulina Werner, lógico, Bernardi de casa. O que me lembro da mãe? A mãe, a gente sente, embora o bisavô ter vindo da Alemanha, ela tem assim, a gente sentia nela assim um sangue assim mais italiano do que germânico. A mãe veio de uma família grande também, nascido lá em Formosa, que estava só acostumado a trabalhar na agricultura junto com os familiares dela. Os familiares dela, eles eram quase todos eles músicos. Os meus tios, a mãe e uma tia, eles tinham até naquela época uma banda de música. E então me lembro muito, e hoje, apesar dos 87 anos, a mãe ainda de vez em quando, embora com os dedos um pouco mais duros, ainda busca o violão dela para tocar violão e cantar. Então eu me lembro muito assim, a mãe para nos entreter, pegava o violão e começava a cantar conosco, né? E por outro lado, me lembro muito da mãe, e aí eu diria que aí sim foi um período bastante difícil para a mãe. Por quê? Porque quando em torno de 61 até 65, a FUBRA cada vez mais necessitou a presença do pai em Santa Cruz do Sul. E um detalhe que até me esqueci, no início, a própria diretoria, eles que viajavam e faziam as avaliações até 1961. Então as questões de receita eram poucas, aí a própria diretoria, e eles tinham em cada município delegados, e eles é que iam nas lavouras dos produtores e faziam essa avaliação, porque o sistema mútuo, na verdade, a forma de avaliar os prejuízos, isso aí foi criado por esse grupo,
onde o pai participou, e também a gente teve o auxílio muito grande na época da Secretaria da Agricultura, para fazer uma grade de fazer a avaliação e depois para fazer o cálculo do prejuízo. E essa grade, essa forma de fazer o cálculo do prejuízo continuou. Mas continuando então com a mãe, então nesse período, quando o pai foi mais exigido pela FUBRA, a mãe teve que administrar, além da casa comercial, também nós tinha a agricultura, onde lá nós tinha também 3 pessoas que trabalhavam na parte da agricultura e uma pessoa que ajudava a mãe lá na casa comercial. Então o pai sempre administrava, era parte das compras, mas na parte do dia a dia lá na venda, cuidando de nós. Tinha os filhos, lógico, a gente tinha sempre uma pessoa que ajudava lá na parte doméstica, e outra pessoa lá na parte comercial, e as 3 pessoas então que trabalhavam na lavoura. Então a mãe, na verdade, eu diria que foi uma mulher também muito forte, porque se não fosse assim, ela não teria essa força toda para cuidar de todo dessa propriedade que nós tínhamos, e mais também educar os filhos, porque a partir principalmente de até 65, a gente tinha poucas vezes o pai em casa, justamente porque a FUBRA exigia muito dele, e foi aí então o motivo que levou a família a ir para Santa Cruz, na cidade, onde então a mãe a partir daí só teve a preocupação de criar os filhos dela, porque como somos 9 irmãos, eu sou o mais velho. Em agosto de 1969 nasceu minha irmã mais nova, e eu casei em dezembro de 1969. Então você vê como é que era antigamente